Sistemas operacionais. Professor Alexandre Freire. Vocês estão ouvindo aí a música Maná, do Rodrigo Amarante. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Para quem tiver aí com dores de amor, pode cantar esse ponto aí, ó. Mas como diz a música, o ponto mais importante é saber se amar, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar do capítulo 12, Sistemas de Armazenamento em Massa. Pessoal, eu vou também, já em breve, já vou gravar um vídeo para explicar para vocês como que vai ser a nossa segunda atividade aí de avaliação, tá bom? O ano já está acabando aí, né? Preciso definir isso logo, tá bom? Eu vou gravar o vídeo, acho que nos próximos dias aí, e mando para vocês, tá bom? Vai ser um trabalho em grupo, tá? Eu não sei ainda de quantas pessoas, mas provavelmente 4 pessoas. Vou colocar uma planilha lá e aí vocês vão colocando os nomes lá, dividindo os grupos, tá bom? Vai ser uma atividade bem divertida, tá? E uma atividade que eu já dei aí numa outra turma e deu super certo, tá bom? É tipo uma competição, tá? Vocês vão bolar perguntas e aí tipo as equipes vão se enfrentar, tá bom? Então nos confrontos aí a tua equipe vai colocar 2 perguntas para outra equipe responder e vice-versa, tá? Então vocês respondem as perguntas do adversário e o adversário responde as suas perguntas. E aí tem todas as regras lá da competição, né? Do tempo que vocês têm para responder, enfim. Depois eu passo tudo isso para vocês. Mas o que vocês vão, aonde que vocês vão ser avaliados mesmo? Vai ser na elaboração das perguntas. Tá? Então, tipo, o que vai acontecer na competição só vale bônus, tá? Então, se a tua equipe for campeã, ela vai ganhar bônus lá na nota, tá? Agora, se a tua equipe, só se lascar na competição, não acertar nenhuma resposta e as tuas perguntas forem acertadas por todos os adversários, o que seria o pior cenário aí, mesmo assim, você ainda pode ficar com 10 no trabalho, tá? A sua equipe, né, pode ficar com 10. Por quê? Porque aonde que eu vou avaliar vocês? Vai ser nas perguntas que vocês vão elaborar, tá bom? A competição é só bônus, beleza? Então quem for bem na competição ganha bônus. Quem for muito mal não ganha nada, mas a nota mesmo vem dessas perguntas que a equipe de vocês vai bolar. Então eu peço para que vocês caprichem nisso, tá? Até relatando para vocês o que aconteceu da vez que eu fiz isso lá na outra turma, é que as notas não foram tão boas. Tá? Apesar de ser um trabalho em grupo, então, tipo, ou seja, o pessoal teve bastante tempo para elaborar, para, né, fazer a coisa em 4 pessoas lá, dava para conferir certinho, para ver se as perguntas estavam boas, né? Mas, tipo, o pessoal não foi tão bem assim não, viu? Várias equipes lá ficaram com a nota bem perto de 5, tá? Porque, enfim, a pergunta tem que estar boa, né? Aqui, ó, só para vocês terem uma noção rápida aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver se não está aberto aqui. Vou abrir uma aqui, ó. Ó, então aqui um exemplo, ó, de uma partida, né? Ó, então tem as 2 equipes aqui e as perguntas, né? Então as perguntas que vocês vão bolar, ó, são perguntas que com respostas de múltiplas escolhas, né? E aí tem que ter 5 alternativas, né? E tem que ser uma pergunta curta, ó, porque vai ter que caber no slide, ó. Então eu vou fazer esse slide aqui com 4 perguntas. E cada pergunta ela ocupa, então, 1/4 aqui da tela, mais ou menos, né? Então, tipo, tem que ser mais ou menos como a gente tá vendo aqui na tela, ó, o tamanho da pergunta, né? Não pode ser muito grande, tá? E é isso, ó, tipo, então aqui, ó, vou ler uma aqui, ó. Vocês não podem fazer essas que vocês estão vendo, né? Não pode copiar, lógico, né? Escolha a alternativa que não condiz com os motivos que fazem a autenticação ser computacionalmente menos custosa que a codificação. É uma matéria que vocês não viram ainda. Né, que tem a ver com criptografia. Né? Aí ele dá as alternativas aqui, ó, menos cálculos, autenticador normalmente mais curto que a mensagem, enfim.
Aí vocês vão, né, vão me responder lá pelo Google Meet, né? A gente vai estar, a competição vai ser síncrona, tá? Provavelmente numa quinta-feira, tá? Que é o melhor dia para mim. Então, numa quinta-feira, lá no horário da aula, aí a gente faz a competição pelo Google Meet, e aí vocês vão respondendo para mim as perguntas lá pelo próprio Google Meet, pelo chat lá, né? Aí eu faço toda a tabela da competição e vou chamando nas equipes e as equipes vão respondendo para mim lá pelo chat, tá bom? Então em breve, pessoal, eu vou passar as regras para vocês, tá bom? Mas já vai pensando nisso, vocês vão ter que montar as equipes, provavelmente de 4 alunos, e aí vocês vão escolher temas, tá? Acho que eu vou selecionar alguns capítulos para tipo, para não ficar, tipo, vocês não pegarem coisa de capítulos muito fáceis, tá? Então vou selecionar alguns capítulos que eu acho que são mais interessantes e aí vocês tipo vão ter que fazer perguntas relacionadas a esses capítulos, tá? Eu vou passar as regras direitinho para vocês depois, tá bom? Vou gravar um vídeo só para explicar as regras, tá bom? Mas aí vocês já ficam sabendo o que vocês vão ter que fazer aí para a segunda atividade de avaliação da nossa disciplina, tá bom? Trabalho em grupo. E vocês caprichem aí nessas perguntas, tá bom? Mas agora vamos então para a aula mesmo de hoje, né? Então a gente vai falar do capítulo 12 aqui, ó, Sistema de Armazenamento em Massa. Então os tópicos aqui, ó, visão geral da estrutura de armazenamento em massa, estrutura do disco, anexo do disco, escalonamento de disco, gerenciamento de disco, gerenciamento de espaço, estrutura RAID, anexo de disco de novo, implementação de armazenamento estável, dispositivos de armazenamento terciário, problemas do sistema operacional e questões de desempenho. Então esses são os tópicos aí. Objetivos: descrever a estrutura física dos dispositivos de armazenamento e os efeitos resultantes sobre o uso dos dispositivos. Explicar as características de desempenho dos dispositivos de armazenamento em massa. Discutir os serviços do sistema operacional fornecidos para armazenamento em massa, incluindo RAID e HSM. Beleza. Eu tô tendo que ir devagar aqui hoje que eu tô com uma dor de garganta. Agora até que melhorou, mas tô tomando meu chá de gengibre aqui. Visão geral da estrutura de armazenamento em massa. Os discos magnéticos, os slides são de 2007, né? Então naquela época não tinha SSD, né? Hoje em dia a maioria dos computadores acho que já vem de fábrica com SSD, né? Eu acho, nem tenho certeza. Mas ainda tem muito computador que usa disco magnético, né? Então ainda faz sentido a gente estudar essas coisas. Os discos magnéticos fornecem a maior parte do armazenamento secundário dos computadores dessa época aqui. Hoje em dia já não se sabe mais, acho que talvez isso já não seja verdade. Se não for verdade ainda, acho que em pouco tempo já não vai ser mais verdade. As unidades giram de 60 a 200 vezes por segundo. A taxa de transferência é a velocidade em que os dados fluem entre a unidade e o computador. O tempo de posicionamento, tempo que aí também pode ser chamado de tempo de acesso aleatório, é o tempo para mover o braço do disco para o cilindro desejado, que também pode ser dito como tempo de busca, e o tempo para o setor desejado aparecer sob a cabeça do disco, que é a latência de rotação. Então, tipo, o tempo de acesso aleatório é a soma do tempo de busca com a latência de rotação, tá? Vamos olhar a figura aqui, ó. Então, como que é uma HD, né? Ela tem vários discos magnéticos, aí tem esse braço aqui, ó, tá? E tem essas cabeças aqui, ó, tá? Aí, a cabeça é onde é feita a leitura e a escrita, tá? Esse braço, ele vai se mexendo, né, para frente e para trás aqui, ó, né? E esses discos vão girando, tá? Eles vão girando juntos, né? Eles não são independentes, eles estão girando todos juntos, né? Aí, os dados, eles estão gravados aqui que a gente chama de trilha, tá? Então, uma trilha, essa é a trilha T, ó, que está em azulzinho, tá? Aí, cada disco tem várias trilhas, né? E aí, como essas cabeças elas estão alinhadas,
Então, tipo, a gente consegue ler uma trilha nesse disco ao mesmo tempo em que a gente lê a trilha de baixo no disco de baixo e a mesma trilha aqui no disco de baixo, tá? Então, se tiver 30 discos aqui, a gente vai ler as 30 trilhas de uma vez, tá? Não estou dizendo que exista um HD com 30 discos, mas só para dar um número assustador. Aí isso a gente chama de cilindro, tá? Então o cilindro é composto por várias trilhas, tá? Aí a gente, como as cabeças elas estão sempre alinhadas, então tipo, é interessante a gente guardar a informação pensando nesses cilindros, porque aí a gente consegue ler mais rápido, né? Se a gente tiver que ler esse cilindro aqui, a gente vai ler cada trilha, vai ler tipo trilhas ao mesmo tempo, né? Todas as trilhas do cilindro ao mesmo tempo, tá? Aí o que ele estava falando lá de tempo o tempo de posicionamento, né? É o tempo dessa cabeça se mexer até ela ficar na trilha correta, tá? Então essa é uma tarefa mecânica, tá? Extremamente lenta quando comparado com tarefas puramente eletrônicas, né? Tipo um pulso eletrônico passando por um circuito é muito mais rápido do que a cabeça mexer, que o braço, né, mexer a cabeça até chegar na trilha correta, tá? Então, um tempo que se gasta é esse, da movimentação da cabeça para ela... Eu disse para frente, para trás, mas na verdade ela vai girando assim, né? Então, tipo, a hora que você gira essa cabeça, aí ela vai, tipo, ficando mais afastada no disco ou mais próxima do disco, tá? Aí, então, esse é o tempo do posicionamento, tá? Aí tem o tempo... não, desculpa. O tempo do posicionamento é a soma dos dois aqui, tá? Errei o nome, tá? Então, o tempo de posicionamento ou tempo de acesso aleatório é a soma do tempo de busca com a latência de rotação. Então, o tempo de busca é esse movimento do braço, tá? Aí, o que é o tempo da latência de rotação? É assim, uma vez que a cabeça está posicionada aqui, né? O braço mexeu, posicionou a cabeça no lugar certo, aí tem que esperar chegar no setor que eu quero ler, né? Então eu quero ler a partir desse setor aqui, ó, que está azulzinho mais escuro. Eu tenho que esperar ele ficar aqui embaixo da cabeça. E ele vai chegar aqui, ó, conforme o disco rotacionar, tá bom? É outra tarefa mecânica, certo? É o tempo que dá, que a gente chama de latência de rotação, tá bom? Então a gente paga esse preço para esse setor chegar aqui embaixo da cabeça. Uma vez que ele chegou, aí começa a leitura de fato, ou a escrita, tá? E aí tudo vai mais rápido, tá bom? Porque aí ele vai girando e vai lendo, né? Ao mesmo tempo. Então, tipo, ele não tem que esperar mais nada, ele vai... Aí a coisa começa a andar, tá bom? Então, depois que posicionou, aí a leitura é feita, até que, tipo, comparado com a memória RAM, tipo, não é tão diferente, tá? Não perde tanto. Então, o tempo que a gente perde mesmo na HD é esse tempo de posicionamento, tá bom? Até quem estudou lá em Algoritmos e Estrutura de Dados 2, estudou aquela estrutura lá que a gente chama de árvore B, né? Que justamente ela tem o objetivo dela é minimizar esses posicionamentos aqui, tá bom? Aí também tem uma coisa que a gente chama de colisão de cabeça, que é o quê? Resulta da cabeça do disco fazendo contato com a superfície do disco. Isso é ruim porque desgasta o disco e aí pode tornar alguns setores lá, pode estragar alguns setores, tá? Então isso aqui fica muito perto, né? A cabeça fica bem perto do disco e às vezes pode ser que haja um contato. E aí tendo contato vai raspar, tal, pode ser que estrague uma trilha inteira, né? Ou várias trilhas, enfim, tá bom? Então pode ser que alguns setores aí fiquem estragados por conta dessas colisões de cabeça, tá bom? Os discos podem ser removíveis, né? Tem aquelas que a gente chama de HD externa, né? Unidade conectada ao computador via barramento de entrada e saída. E aí o controlador de host no computador usa barramento para se comunicar com o controlador de disco embutido na unidade, certo? Agora a fita magnética, né? Como que é a fita magnética? É antigo meio de armazenamento secundário, relativamente permanente e mantém grandes quantidades de dados. Então, relativamente permanente porque, né, nenhum meio de armazenamento ele é tipo permanente mesmo, assim, para sempre, né?
ele sempre vai ter um sujeito a alguma é, algum estrago, né? Então, tipo, aqui a gente falou da colisão de cabeça, que é uma coisa que pode estragar HD, né? E a fita magnética, ela também, né, ela tem lá o, digamos, o prazo de validade dela. Conforme o tempo vai passando, ela vai tendo corrosões lá, enfim, e ela vai estragando também ao longo do tempo. Por isso que é relativamente permanente. Tempo de acesso é lento, tá? Acesso aleatório 1000 vezes mais lento que o disco, hein? O disco já é bem mais lento que HD tipo, o tempo de acesso aleatório na fita é 1000 vezes mais lento do que no disco, tá? Isso por quê, né, pessoal? Porque a fita, se você quiser chegar lá no lugar da fita, você tem que rebobinar a fita, né? Então, tipo, se você quer posicionar lá no meio da fita, você vai ter que rebobinar metade da fita, entendeu? Se a fita estava no começo, né? Aí você tem que rebobinar ela até a metade, é muita coisa, né? Então esse 1000 vezes aqui é na média, né? Tá? É claro que, meu, nesse exemplo que eu tô dando de rebobinar metade da fita vai ser, tipo, muito, muito lento mesmo. Mas às vezes, então, tipo, na média, né? Então às vezes você rebobina um pouco mais, às vezes um pouco menos. Na média, dá mais ou menos 1000 vezes mais lento que o disco. Usada principalmente para backup, né? Porque no backup você não precisa ficar rebobinando fita, né? Você tipo posiciona a fita lá no lugar que você quer gravar e aí você vai gravando. Você não vai ficar rebobinando, não vai ficar fazendo acesso aleatório, né? Então por isso que para backup essas fitas funcionam bem. Armazenamento de dados usados com pouca frequência, tá? Então, né, assim, não é uma coisa que você vai ficar usando toda hora, né? Então, você faz o backup e guarda a fita lá, tá? Raramente, quando dá um pau lá que você tem que recuperar o sistema, aí você usa a fita, tá? É também um meio de transferência de dados entre sistemas, tá? Você vai migrar de um sistema para outro, né? Aí você precisa migrar lá os dados que estão tipo no banco de dados e aí você pega, copia tudo em fita para depois migrar para o outro sistema. Mantida em uma bobina e avança e retrocede sobre uma cabeça de leitura e escrita. Quando dados estão sobre a cabeça, possui taxas de transferência comparáveis ao disco. Tá? Então, ou seja, a mesma coisa também que acontece com o disco. Né? Uma vez que posicionou, a taxa de transferência ela não perde tanto para memória RAM. Né? E aí aqui ele está dizendo que no caso das fitas, uma vez posicionada, ela tipo a taxa dela é equivalente aí mais ou menos às do disco, tá bom? Estrutura de disco. Unidades de disco são endereçadas como grandes arrays unidimensionais de blocos lógicos, onde o bloco lógico é a menor unidade de transferência. O array unidimensional de blocos lógicos é mapeado nos setores do disco sequencialmente. Setor 0 é o primeiro setor da primeira trilha no cilindro mais externo. Mapeamento prossegue na ordem por essa trilha, depois para o restante das trilhas nesse cilindro e depois pelo restante dos cilindros de fora para dentro. Tá? Então começa aqui fora, aí o endereço 0 vai estar na trilha mais externa desse primeiro disco. Aí vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, girou, terminou aqui, aí o próximo continua nessa trilha de baixo aqui, né? Aí vai lendo aqui, o endereço, né? A sequência do endereço. Terminou essa trilha nesse disco, aí vai pro de baixo, até terminar. Aí quando terminou esse cilindro mais externo, aí o próximo endereço vai pro próximo cilindro mais interno, né? Aí de novo, volta para o primeiro disco, completa aqui a trilha desse disco, cai para debaixo e depois cai para debaixo, certo? E cada trilha, apesar das trilhas de dentro aqui, elas serem menores do que as trilhas de fora, elas têm a mesma quantidade de setores, tá bom? Então o setor aqui de dentro ele é menor do que o setor aqui de fora, tá? Armazenamento conectado à rede. Desculpa, tá? Eu falei aqui
que o setor aqui de fora é maior, tipo, eu estou falando fisicamente, o espaço que ele ocupa fisicamente no disco é maior, mas a quantidade de dados que ele guarda é igual, tá bom? Então, cada trilha, todas as trilhas têm a mesma quantidade de setores, e elas, portanto, guardam a mesma quantidade de bytes. Shhh! Que dá uma bronca num cara aqui. Armazenamento conectado à rede. O armazenamento conectado à rede, que é a NAS, né, Network Attached Storage, é o armazenamento disponível por uma rede, ao invés de uma conexão local via barramento, né? Implementado via chamadas de procedimento remoto, os RPCs lá, né? Entre o host e o armazenamento, tá? Então você tem o cliente aqui que quer acessar a base de dados, só que não está nessa máquina. Aí vai ser acessado numa outra máquina que tem lá só o banco de dados, tá? Que gerencia o banco de dados. Tá? E aí você pode ter vários clientes acessando uma única base de dados, né? Ou então um subconjunto aqui, algumas máquinas. Tá? Você pode ter um banco de dados aqui sobre clientes, numa outra máquina aqui sobre fornecedores, sei lá o que. Mas que eles estão na rede e eles são acessados pela rede. E aí pode ter vários clientes usando essa meia dúzia aqui de máquinas que guardam aí os bancos de dados. Né? Storage Area Network, comum em ambientes de grande armazenamento. Múltiplos hosts conectados a múltiplos arrays de armazenamento. Então aqui o cliente, quando ele quer acessar o dado, ele não vai nem acessar tipo, pela rede o servidor onde estão os dados direto. Ele vai acessar um servidor que tem lá a aplicação, né, que trata lá o que o cliente precisa. Então ele vai acessar pela rede e esse servidor, ele também o dado não está nele. O dado está num outro servidor, tá? Que ele também vai acessar pela rede, tá bom? Então é um tipo de ambiente aí, quando tem uma quantidade muito grande de armazenamento, é como se o teu sistema tivesse essas camadas aqui, né? Então tem tipo essa camada só de armazenamento, depois tem a camada do servidor mesmo, né? Da aplicação, né? Então tipo o cliente ele usa a aplicação que você disponibilizou para ele e a tua aplicação vai acessar os dados também pela rede, certo? Escalonamento de disco. O sistema operacional é responsável por usar o hardware de forma eficiente. Para as unidades de disco, isso significa ter um tempo de acesso rápido e largura de banda de disco. Tempo de acesso tem dois componentes principais que a gente já viu, né? O tempo de busca e o tempo a latência de rotação. Largura de banda de disco é o número total de bytes transferidos divididos pelo tempo total entre a primeira solicitação de serviço e o término da última transferência. Escalonamento de disco. Existem vários algoritmos para escalonar o atendimento das solicitações de entrada e saída de disco. Ilustramos com uma fila de solicitação. Tá? Então, foram feitas várias solicitações. Tá? Uma solicitação para o endereço 98, uma para o 183, uma para o 37 e assim por diante. Tá? E o ponteiro da cabeça lá do meu disco está no endereço 53. Aqui, pessoal, a gente está fazendo uma abstração pensando no endereço como se fosse, tipo, digamos, numa linha reta. Tá? A gente sabe que não é bem assim, né? A gente já viu aqui que, né, o endereço, tipo, então se fala endereço 1, 2, 3, 4, eles estão tudo tipo nessa sequência. Aí depois desce aqui para baixo. Então, tipo, você falar que você vai ir do endereço 1 para o 2, a gente sabe que eles estão um do lado do outro. Agora, tá tendo alguma gritaria aí. Agora, tipo, do endereço 1 pro 100, de repente é perto também. Porque, tipo, o 100 pode estar no mesmo cilindro, tá? Pode ser que o 1 tá em cima do 100, vai. Poderia acontecer, tá? Vamos supor que eu tenho 10 setores aqui em cada trilha e eu tenho 10 discos, né? Então, tipo, aí o endereço 1, de repente ele vai estar em cima então vai de 1 a 10 aqui em cima, aí o 11 vai estar aqui no 1. Então a distância do 1 para o 11
tipo, é curta, vamos dizer assim, né? Porque, tipo, né, eles estão no mesmo cilindro e eles estão, tipo, alinhados aqui, né? Então, tipo, não é bem assim que o 11 é mais longe do que o 2, né? Com, tipo assim, sair do 1 e ir pro 2, ou sair do 1 e ir pro 11, tipo, meio que, sabe, dá quase que na mesma, né? Então, tipo, sabe, mas agora a gente vai, para simplificar as coisas, a gente vai olhar como se fosse uma linha reta, tá? Então, tipo, a gente vai medir a distância entre os endereços aqui, ó. Tipo, então, do 98 para o 183, a gente vai considerar que tem a distância, né? É a diferença entre esses dois endereços, tá? Então vai ser 85, né? A distância aqui entre esses dois endereços, tá bom? Uma simplificação. Ixi, acabou meu chá. Tomara que eu consiga ir até o final da aula, sem precisar parar aqui para ir lá pegar mais. Bom, o primeiro algoritmo de escalonamento de disco é o FCFS, que como é que chama isso aqui? É First Come, First Served, né? Não está escrito aqui em nenhum lugar. Tá, é First Come, First Served. Então, é o primeiro que chega, é o primeiro que a gente vai atender, né? Então, a cabeça estava no 53, aí chegou o 98, a gente foi para o 98. Chegou o 183, a gente foi para o 183. Depois para o 37, depois para o 122, depois para o 14, depois para o 124, 65, 67. Já dá para ver que esse exemplo aqui ele é malicioso, vamos dizer assim, né? Ele está pondo aqui a HD para dançar, né? Então ele faz uma solicitação aqui, depois outra do outro lado, depois outra desse lado, depois outra desse lado, depois outra desse lado, e assim vai, né? Ou seja, vai ficar lento, né? A hora que a gente vê lá o quanto que a gente gastou para fazer esses acessos aqui, porque assim, né? A gente falou que tem o tempo de busca e a latência de rotação, né? É claro que assim, o tempo de busca, se você está saindo de um endereço para um outro que está aqui do lado, o tempo de busca vai ser pequeno. Se você está saindo de um endereço para ir para o outro, que é lá na casa do chapéu, o tempo de busca vai ser outro, entendeu? Então, tipo, tempo de busca e latência de rotação não são constantes, né? Isso depende, isso está em função da distância entre os endereços. Então, tipo, quando a gente anda distâncias muito grandes assim, a gente está dizendo que provavelmente o tempo de busca e a latência de rotação vai estar na proporção dessa distância aqui. Então, quanto maior a distância, maior vão ser, né, esses dois tempos aí, tá bom? Ou seja, ficar indo dançando desse jeito aqui não vai ser bom, né? Aí a questão é, pô, será que eu poderia atender essas requisições numa outra ordem para tipo melhorar o desempenho do meu sistema como um todo? Tá? Então, às vezes essa solicitação foi feita lá por uma aplicação, essa aqui por outra, essa aqui por outra. É claro que cada aplicação ela vai ficar mais feliz quando tipo, a solicitação dela for satisfeita mais rápido, né? Só que o desempenho do sistema como um todo depende de eu colocar isso aqui numa ordem melhor. E às vezes, tipo, jogando para trás aqui uma requisição que chegou primeiro, tá? Mas isso vai, tipo, melhorar o desempenho do sistema como um todo, tá? E aí, tipo, se melhorar como um todo, no final das contas, as aplicações todas ficam satisfeitas, entendeu? Porque, tipo, né, o desempenho do sistema como um todo acaba afetando todas as aplicações, certo? Aí agora o outro algoritmo de escalonamento, Shortest Seek Time First. Como que ele funciona? Seleciona a solicitação com um tempo de busca mínimo a partir da posição atual da cabeça. É um algoritmo guloso, né? Ele fala onde está mais perto, onde eu vou primeiro. O escalonamento Shortest Seek Time First é a forma de escalonamento como se fosse o Shortest Job First lá dos escalonadores de processo lá, né? Pode causar starvation de algumas solicitações. Mesma coisa que era o Shortest Job First, né? Ele poderia causar starvation de processos. Aqui, o SSTF, ele pode causar starvation de solicitações de acesso ao disco, né? Porque ele fica sempre indo no mais próximo, e aí pode ser que antes dele atender lá a requisição que ele deixou para trás, vai entrando novas requisições, tipo, sempre perto de onde ele está,
E aí a solicitação que está muito longe ele nunca atende, né? Então, tipo, esse algoritmo assim, feito desse jeito, não é bom, certo? Porque ele corre esse risco aí de ter starvation. Mas vamos ver então como que fica aqui, ó. É, ele calculou aqui, deixa eu ver um negócio. Putz, não calculou, né? Tá. Acho que eu vou fazer na. Puxa vida. Tá bom. Eu tô vendo aqui pra ver quanto que ele gasta aqui, né? Tipo, as diferenças aqui dessas distâncias, pra comparar com desse algoritmo aqui, né? Eu acho que eu vou ter que fazer isso aqui agora, né? De improviso. Vamos fazer então, né? Deixa eu pegar um lápis aqui. Pegar a calculadora. Então aqui, ó, ele saiu do 53 e foi para o 98, né? Então com isso ele gastou 45, né? Aí depois ele saiu do 98 e foi para o 183, né? Então é 183 menos 98. Aí depois ele saiu do 183 e foi para o 37. Aí depois ele saiu do 37 e foi para o 122. 122 menos 37. Depois ele saiu do... Ixi, eu fiz alguma coisa errada, né? Ixi. É 183 para 37. Não, em 37 para 122, tá certo. Agora é 122 para 14, né? 122 para 14. Depois é 14 para 124, né? Então 124, 14. Depois 124 para 65. Por último, 65 para 67. Esse eu não vou precisar da calculadora, né? Deu 640, certo? Então, para esse monte de requisições, eu espero que eu tenha computado partindo dos 53 lá, né? Ainda bem que essa calculadora põe aqui os números todos. Então deu 640, né? Saindo dos 53. Agora vamos ver o outro algoritmo. Como é que eu zero esse troço aqui? Vou fechar. O cara não sabe mexer, tem que... É 53 para 65, né? O primeiro. Então, 65, 53. Aí depois, 67, 65. Ah, 67, 65 era 2, né? Não precisava, agora já comecei a digitar. Depois, 67, 37, que é 30, né? Então, vou somar 30 aqui. Depois, 37, 14. Aí era bom ter um aluno lá para me ajudar. Senão eu não vou ficar fazendo... Se eu começar a fazer de cabeça, aí vai ter as difíceis que eu vou errar. Melhor eu nem começar. Então, é do 37 para o 14, né? 37 para 14. Depois, do 14 para o 98. Eu tô velho já também, pessoal. Eu tô com 42 já. Não aguento, não. 98 para 14. Depois, 98 para 122. Ah, isso aqui vai dar 24, né? Então, 24.
Aí aqui mais 2, né? Do 122 para o 124 mais 2. Depois do 124 para o 183, né? Então, 183. Vocês devem estar rindo da minha cara, né? Fala, pô, o professor não sabe. Ixi, agora eu lasquei aqui porque eu não botei o parênteses. Vou botar mais 18, menos 18 para corrigir. Agora sim, mais, abre parênteses, 183 menos 124. Fala, caramba, professor, você não sabe fazer essa conta, hein? Isso que eu já fui garçom, hein, cara? Tinha que calcular, pelo menos eu sabia somar lá os 10% do serviço na conta. Isso eu sabia fazer. Deu 236, né? 236. O outro tinha dado 640, né? 640 dividido por 200, eu vou arredondar aqui, 240. Ó, 2,6 vezes, né, de mais eficiente, né, para esse conjunto de testes aqui, certo? Beleza. Então, ou seja, esse algoritmo ele faz a gente economizar aí nessa coisa de tempo lá de busca e latência de rotação, mas o problema dele é que pode dar starvation em algumas requisições aí. Agora outros algoritmos aí, ó. Scan. O braço do disco começa em uma extremidade do disco e se move para outra extremidade, atendendo solicitações até que chegue a outra extremidade, onde o movimento da cabeça é revertido e o atendimento continua. É tipo o algoritmo do elevador, né? Elevador daqueles prédios bem movimentados, né? Então o elevador vai até o último andar, depois volta até o térreo, depois ele vai até o último andar, e aí quando ele está subindo, ele só pega passageiros que estão subindo. Depois quando ele desce, ele só pega passageiros que estão descendo, né? Então aqui, ó, o elevador está descendo, então ele vai pegar a próxima requisição que está para esse lado, ó, o 37, depois o 14. Aí por mais que ele não tenha a requisição aqui com endereço menor do que 14, ele continua descendo até o térreo aqui, ó, tá? Aí depois ele vai subir, ó. Aí ele vai subir, aí ele pega a próxima requisição aqui, ó, vai pegando as requisições na ordem, tá? Aí ele vai até, mesmo que eu não tenha mais requisição, ele vai até o último endereço, aí depois volta. Então a cabeça, o braço do disco, ele fica fazendo isso, né? Tipo, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, tá bom? E isso, tipo, por que que ele continua indo, tá? Porque aqui não tem nenhuma requisição, mas o tempo em que ele está indo para cá, pode ser que apareça uma requisição, tá? Então, tipo, ele vai indo até chegar ao final. Agora tem a versão dele que não faz isso, né? Ó. Então esse C-Scan fornece um tempo de espera mais uniforme que o Scan. A cabeça se move de uma extremidade do disco para a outra, atendendo solicitações enquanto prossegue. Quando atinge o outro extremo, imediatamente retorna no início do disco, sem atender... Ah, não, desculpa, pessoal, falei bobagem, tá? É outra coisa. O C-Scan é outra coisa. O C-Scan é assim... Ele atende requisições numa direção, na outra direção ele não atende, tá? Isso aí é tipo, tem alguns edifícios que são muito movimentados e que eles fazem assim, tipo, o elevador ele desce tipo vazio, sem tipo atender nenhuma requisição até o térreo. Aí tipo ele chegou no térreo, ele enche lá de passageiro, aí ele vai subindo e vai deixando os passageiros. Aí depois que ele deixou os últimos passageiros, ele desce sem atender nenhuma requisição de descida. Então ele é um elevador só para a pessoa subir, tá bom? Tem prédio que tem isso, tá? Um prédio que tem muito movimento. Então esse C-Scan ele faz isso, tá? Então ele vai se movendo de uma extremidade para outra, atendendo solicitações enquanto prossegue. Quando atinge o outro extremo, volta ao início do disco sem atender quaisquer solicitações no retorno. Trata os cilindros como uma lista circular que contorna o último cilindro e volta ao primeiro. Tá, então aqui, ó, ele foi nessa direção atendendo requisições, né? Chegou aqui, mesmo que não tinha, ele faz igual o scan lá, né? Que vai até o final, mesmo que não tenha
essa requisição 199, mas ele vai até o último. Aí ele volta. Na volta, ó, ele ignorou essa requisição e ignorou essa. Ele vai descer até o endereço 0 para depois ele voltar e atender as requisições, tá bom? É meio que isso, tá? E aqui está dizendo ó, que fornece um tempo de espera mais uniforme que o scan, tá? Isso também é dado empírico, né? Não tem muito como provar isso na teoria, né? Agora sim, o CLOOK ó, é uma versão do CSCAN que não vai até o final, né? Tipo, esse negócio de ir até o final aqui, né? Tipo, se não tem requisição, ele para e já volta, tá? Cadê, ó? CLOOK é uma versão de CSCAN, o braço vai até a distância da última solicitação em cada direção. Depois reverte a direção imediatamente, sem primeiro ir até o final do disco. Tá? Então aqui ó, ele foi subindo, atendendo as requisições, atendeu a última, aí ele vai descer sem atender nenhuma, só que ele não vai descer até o 0, ele vai descer só até a requisição menor aqui. Ó. Aí desceu, aí ele volta de novo subindo. Tá bom? Selecionando um algoritmo. O SSTF é comum e tem um apelo natural. O SCAN e o CSCAN funcionam melhor para sistemas que têm cargas pesadas sobre o disco. O desempenho depende do número de tipos de solicitações. É do número e tipo de solicitações. Requisições para serviço de disco podem ser influenciadas pelo método de alocação de arquivo. Né? Tipo, dependendo de como você organiza os arquivos lá no disco, pode ser que o padrão lá de solicitação vai mudar, né? Porque você fala, eu vou fazer a alocação contígua dos arquivos. Aí, conforme eu vou lendo um arquivo, a tendência então vai ser tipo, fazer as solicitações sequenciais. Né? Agora, se o arquivo não está contíguo, né? Aí tem muitos pulos, né? Aí, tipo, aí você quer ler esse arquivo inteiro e você vai ter que fazer solicitações com vários pulos. Né? O pulo que eu falo é sair de um endereço e ir para outro longe. Né? Se o arquivo está dividido em blocos, mas tipo, não está tão fragmentado, né? Então tipo, tem alguns pulos, mas não tem tantos pulos, aí tipo, né, a solicitação. Então vai ter o padrão das solicitações, ele é influenciado pela forma como o sistema de arquivos guarda lá os arquivos. O algoritmo de escalonamento de disco deve ser escrito como um módulo separado do sistema operacional, permitindo que seja substituído por um algoritmo diferente se necessário. Bom, isso aqui é dica de engenharia de software, né? SSTF ou LOOK é uma escolha razoável para o algoritmo padrão. Gerenciamento de disco. Formatação de baixo nível ou formatação física. Dividindo um disco em setores que o controlador pode ler e gravar. Para usar um disco para manter arquivos, o sistema operacional ainda precisa registrar suas próprias estruturas de dados no disco. Tá? Então uma coisa é essa formatação de baixo nível aqui. Tá? Que aí ele vai dividir o disco em setores que o controlador pode ler e gravar. Tá? Então tem aquela coisa de blocos defeituosos lá, né? Então, tipo, os blocos defeituosos eles são eliminados, né? Então, primeiro você tem que ver lá quais blocos que podem ler e escrever, né? E aí, tipo, a formatação tem a ver com isso, agora, de baixo nível. Agora, quando você tem um sistema de arquivos, aí você já tem uma organização disso, não é simplesmente dividir em trilhas e setores, né? E aí, para isso, o sistema vai ter que registrar as suas próprias estruturas de dados no disco, certo? Partição do disco em um ou mais grupos de cilindros. Formatação lógica ou criação do sistema de arquivos. Né? Bloco de boot inicializa o sistema. O bootstrap é armazenado na ROM. Programa carregador de bootstrap. Então, vocês lembram disso lá na primeira aula, né? Tem o bootstrap que está lá na ROM. Aí depois ele vai jogar para um lugar do disco onde o boot vai dar seguimento, tá bom? Métodos usados para tratar de blocos defeituosos, né? Isso tem que estar contemplado lá no nosso sistema. Né? O que a gente faz com os blocos defeituosos? Aí o seu disco pode ter várias partições, né? Aí uma delas tem que ser a partição de boot, né? Então quando vai fazer o boot,
Isso vai ser jogado lá na tabela lá das partições, vai estar especificado qual que é a partição de boot, para jogar o controle para lá, para o boot continuar, tá bom? Então o boot começa, mas aí depois o kernel vai ter que ser carregado na memória e tem coisas que vão estar lá que vão estar lá nessa partição aqui, tá? Na partição de boot, que é o kernel do sistema, né, basicamente. Gerenciamento do swap space. O espaço de swap lá. A memória virtual usa o espaço do disco como extensão da memória principal. Swap space pode estar junto do sistema de arquivos normal ou, como geralmente acontece, pode estar em uma partição de disco separada. Tá? Então, geralmente, quando a gente instala o sistema operacional, ele pergunta para a gente quanto de espaço que a gente quer deixar para a memória virtual. E aí ele faz uma recomendação lá. A recomendação é que seja tanto. Mas você pode mudar isso. Tá? De repente, por alguma razão, o teu sistema tem um perfil diferente lá e você quer mudar isso. Dá para mudar. Aí ele cria uma partição específica só para servir como espaço de swap. E por que isso tem que ser feito? Né? Porque tipo, a partição do swap ela vai estar organizada de um jeito diferente da partição de arquivos, né? Certo? A organização é diferente, por isso que a gente chama de partição. São partes lógicas lá do disco que estão estruturadas de formas diferentes, né? Gerenciamento do swap space. Aloca swap space quando o processo inicia. Beleza. Agora vamos... pessoal, eu vou... Será que eu paro a aula aqui? Deixa eu ver quantos slides que faltam. Vamos no 25. Vou fazer uma pausa aqui, né? Tá, é que a próxima parte eu acho que é fácil, mas acho que eu vou fazer uma pausa. Deixa eu ver, a gente já tá com 46. Vamos fazer uma pausa, vai.